Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá, seja bem-vindo a mais um curso da nossa Escola Sede da Sabedoria. Que bom poder contar com você e com o seu interesse também de aprofundar um pouco mais do conhecimento e da vivência da nossa fé. Eu lhe convido agora, nesse momento, a rezarmos juntos, pedindo auxílio e agradecendo a Deus por estarmos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nós agradecemos pela Tua bondade para conosco, especialmente por nos ter feito a Tua imagem e semelhança, por ter inscrito em nós, em nosso ser, a vossa imagem, e por causa dessa graça nos convidar também, como vocação, ao amor, à doação, ao dar e o receber. Nós agradecemos, Senhor, por nos ter feito homens e mulheres à tua imagem e semelhança, com igual dignidade, e nós agradecemos também nessa noite pela graça e o dom da nossa sexualidade, do nosso corpo. Bendito sejas. Nós agradecemos porque tudo isso é graça tua, é dom teu, é doação tua também ao nosso encontro. Vos confiamos o nosso entendimento, a nossa racionalidade, mas também o nosso coração, os nossos sentimentos, tudo aquilo que se passa no interior de cada um de nós, submetemos à ação da tua graça, do teu Espírito e invocamos também o auxílio da Virgem Maria. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, uma alegria estar com você, ministrando um novo bloco de temas que me foi confiado, agradecendo também ao convite dos responsáveis da escola. E a partir de então, nós vamos estar juntos em diversos momentos, em diversos temas, principalmente temas ligados à questão da moral, da ética cristã, mas também da bioética. Para quem não me conhece, eu sou Francivaldo, meu nome de batismo, mais conhecido por Vavá Silva. Eu sou consagrado da comunidade Remidos no Senhor. Sou da comunidade de vida já há 24 anos. No momento tenho 39 anos, sou casado, tenho 2 filhas. Tenho graduação em teologia e estou no momento cursando uma pós-graduação em ciências da religião pela Unicap. A moral não é especificamente minha área de formação acadêmica, mas é uma área a qual eu me dedico já há muitos anos estudando, fora da academia, fora da faculdade, obviamente, né? Mas lendo os textos do magistério da igreja, lendo também teóricos da área, teólogos da moral, da ética cristã, pessoas que têm também por vocação aprofundar essas temáticas, bem como também no âmbito da bioética. Então, nós vamos aprofundar temas ligados à nossa vivência, à nossa fé, à visão que a fé cristã, especialmente a fé católica, possui sobre os diversos campos de realidade humana. Por exemplo, nesse primeiro bloco de temas, nós vamos tratar sobre a questão da sexualidade humana. Essa realidade tão ampla, tão profunda, tão complexa, de que maneira a nossa fé católica, de que maneira a revelação cristã entende esse campo. Mas também, além da sexualidade humana, nós vamos tratar, dentro do nosso curso, sobre questões de gênero, que é uma temática profundamente atual, complexa também, que tem causado, inclusive, mal-entendidos dentro e fora da igreja. Nós vamos entender essa temática tão fundamental, principalmente nos tempos de hoje, à luz do magistério da igreja, à luz também de estudos sóbrios, ponderados sobre a temática. Uma das coisas que iremos fazer no tocante às questões de gênero, uma diferenciação entre o que é ideologia de gênero e o que não é ideologia, o que são as questões de gênero tratadas pelas ciências humanas e com a qual, inclusive, a igreja estabelece um diálogo e, de certa maneira, concorda com determinados campos de investigação. Então, essa diferenciação nós vamos ter. Nós vamos entrar também em assuntos de bioética. Quando falo em bioética, isso engloba assuntos diversos como aborto, eutanásia, distanásia, clonagem, células-tronco, reprodução humana assistida, enfim,
Vamos tratar também dentro desse bloco sobre a questão dramática e muito atual, que é a questão do suicídio. E vamos tratar também sobre aquilo que nós chamamos de moral familiar e matrimonial, ou seja, como viver a vida conjugal, matrimonial, inclusive a questão da sexualidade dentro do matrimônio, controle de natalidade, planejamento familiar, essa questão dos atos sexuais dentro do matrimônio, o que é lícito, o que não é, o que é castidade conjugal e assim por diante. São algumas das temáticas sobre a qual iremos falar dentro desse curso e certamente você será muito bem-vindo, já é muito bem-vindo para a gente trilhar junto esse caminho, tá bom? Vamos iniciar então falando sobre a questão da sexualidade humana. Obviamente, antes de entrar propriamente nessa temática, é muito importante lembrar algumas coisas. E eu começo exatamente com uma indagação, com uma pergunta. O cristianismo pode ter uma visão própria acerca da sexualidade e propô-la como um programa de vida, especialmente para os cristãos, e falando mais diretamente para a nossa realidade, nós católicos? Por que essa pergunta é importante? Porque alguns sustentam a tese de que a igreja, por exemplo, ela não deveria se meter em assuntos de moralidade. A missão da igreja seria única e exclusivamente levar as pessoas à fé, a aderir a Jesus Cristo, a trabalharem pela salvação de suas almas, de modo que esses aspectos ligados à moral, à ética, à convivência humana, à lida do ser humano com a dimensão social, com a dimensão de sua sexualidade, com as novas descobertas no campo da biociência, e isso estaria fora do papel da igreja. A igreja não deveria opinar, principalmente alguns dizem, questões de sexualidade humana caberia ao indivíduo, mesmo ele cristão, mesmo ele católico, decidir o que fazer, o que não fazer, como viver essa dimensão da sua vida sem que sobre isso tivesse uma ingerência direta da igreja. Mas o certo é que a igreja ela tem sua visão acerca da sexualidade e ela tem o dever e o direito de propô-la, especialmente para aqueles que aderem à fé cristã. E a resposta para isso, a justificativa para isso é muito simples, porque quando a gente diz abraçamos a fé, esse abraçar a fé comporta todos os aspectos da pessoa. O abraçar a fé cristã não é algo somente da esfera espiritual, transcendente. Mas a fé também tem repercussões muito concretas e muito diretas sobre a vida, sobre o dia a dia, sobre o aqui e agora. Também no que diz respeito às relações humanas, também no que diz respeito à sexualidade. Então, não somente a igreja tem sua visão acerca disso, como também ela deve propor e propor de maneira clara como é que quem adere a Cristo na forma do catolicismo, né, porque existem outras religiões cristãs, quem adere a Cristo na forma do catolicismo, como é que deve viver também essas dimensões? Então, é justo que a igreja tenha a sua visão e é justo que ela proponha esse modo de vida, essa ética, porque a fé comporta todos os aspectos da pessoa e não somente o aspecto meramente espiritual. No decorrer desses ensinos, também a título de introdução, nós iremos explorar tanto a visão do magistério da igreja, catecismo, alguns documentos do magistério, que são muitos, né, em diversas épocas, textos do magistério que a gente percebe que há uma linha de continuidade, mas que há também um processo de aprofundamento acerca do entendimento de algumas questões, por exemplo, a questão da sexualidade humana, mas também unindo ao magistério, ao ensinamento do magistério oficial da igreja, nós iremos nos valer de pesquisas recentes no âmbito da teologia moral e também de outras ciências humanas, mas sempre procurando integrar essas dimensões. Isso é muito importante porque existe nesse ponto existe sempre dois extremos, duas tendências. Uma digamos assim, dizer que somente o magistério deve ser escutado e para que o fiel não corra o risco de desviar-se do ensinamento oficial da igreja, não deve ouvir quem se dedica à pesquisa
também nesse campo da moral e da ética cristã. E às vezes também há uma outra tendência de rejeitar o ensinamento do magistério e ouvir somente o que os teólogos pesquisam ou que as pesquisas recentes na área das ciências, especialmente das ciências humanas, dizem acerca dessa temática. Eu acho que a prudência exige que você integre as duas coisas, né? O magistério, obviamente, é um ensinamento oficial da igreja, nós devemos ouvi-lo, devemos aderir também, né, com o coração e com a inteligência, mesmo que, por vezes, as proposições do magistério sejam difíceis de ser aceitas ou de serem entendidas, compreendidas por nós. É natural que isso aconteça em determinadas matérias, mas nós devemos também ouvir aquilo que também se discute, se reflete, com base no magistério, nas pesquisas mais recentes no campo, por exemplo, da teologia moral, que é um campo que discute, que estuda, que pesquisa essas dimensões, como seja a da sexualidade humana. Mas também não só o campo da teologia moral, por isso que eu disse outras ciências humanas, porque hoje uma coisa que é muito importante que se fala e que eu estou perfeitamente de acordo, é que se queremos adquirir um conhecimento profundo acerca de uma determinada temática, nós temos que trilhar o caminho da interdisciplinariedade, ou seja, um campo só de conhecimento não é o suficiente para abarcar a profundidade de determinada realidade. A sexualidade humana é uma delas. Então, aqui nós fazemos uso da fé cristã, da revelação cristã, começando pelas Sagradas Escrituras. Nós também nos voltamos para o campo filosófico, para a antropologia, para a psicologia, para a sociologia, para diversas áreas de conhecimento, para a dimensão também da neurociência, que é um campo também que se explora muito para se entender o fenômeno da sexualidade humana, mas, volto a dizer, sempre procurando integração, nunca uma contraposição direta em relação a essas coisas. Tratar também de tema de moral exige, a meu ver, paciência. Quem faz isso de maneira rápida, apressada, corre o risco de cair em equívocos facilmente, porque são questões realmente muito profundas, complexas. Então é preciso paciência, é preciso prudência, é preciso estudo, muito estudo, mas também é preciso o dom do discernimento, que é um dom do Espírito, mas que obviamente pressupõe também vida espiritual, relação com Deus. Para você ter uma ideia do quanto que há temas de moral, do quanto que essa dimensão da fé é delicada, considere o fato de que dificilmente o Papa se pronuncia aquilo que a gente chama de ex cátedra, quando ele deseja pronunciar uma doutrina infalível, né, imutável na Igreja. Diz o dogma da infalibilidade que o Papa ele pode se pronunciar ex cátedra em matéria de fé e em matéria de moral. Raramente se vê o sumo pontífice se pronunciando na forma ex cátedra em matéria de moral. Por que isso? Porque uma coisa é você dizer Deus é unitrino. Isso aqui é uma doutrina, um dogma imutável e que dificilmente as ciências humanas vão pôr em xeque uma doutrina como essa. Outra coisa é você afirmar algo que seja e que diga isso aqui é uma doutrina infalível no campo da moral. Porque o campo da moral está entrelaçado também a novas descobertas e novos estudos das ciências humanas. Não é que a moral cristã agora vai estar sempre condicionada a isso, mas ela precisa sempre estar interessada no que dizem as descobertas, e isso é algo que vai evoluindo o campo do conhecimento, de modo que o Papa, na sua prudência também pastoral, dificilmente ele se pronuncia na fórmula ex cátedra, ou seja, de maneira infalível, no campo da moral, dada a delicadeza que é essa temática para nós cristãos. Por isso que, eu repito, nós temos que nos aproximar dessa realidade com paciência, com prudência, com estudo, com discernimento, que implica, obviamente, também
vida espiritual. Só é possível discernir adequadamente quem mantém relação com Deus, vida espiritual. Certo? Vamos então entrar diretamente na questão do tema da sexualidade humana. E, obviamente, quando diz sexualidade humana, diversas coisas nos vêm à cabeça, diversos tipos de abordagem também são feitos dessa temática. Existem também, do mesmo jeito que eu falei acerca dos extremos, né, de quem só ouve o magistério e desconsidera o que dizem os teólogos e as ciências humanas, ou somente quem ouve os teólogos e esquece o magistério. Do mesmo jeito também nós poderíamos dizer que há duas maneiras extremas de se abordar o tema da sexualidade humana. O primeiro modo é o que nós chamaríamos de modo repressivo, que é aquele modo legalista, proibitivo, sabe? Aquela coisa muito ligada ao pode, não pode, que mais soa como um peso, como um fardo sobre a vida do fiel, por exemplo, que adere à fé. E muitas vezes nós já fomos acusados, o cristianismo, especialmente a Igreja Católica, já fomos acusados de ser a religião do não, da negatividade, porque muitas vezes a maneira como transmitimos a doutrina da igreja nesses campos, como por exemplo da sexualidade humana, o tom de abordagem é muito nessa linha legalista proibitiva. É pecado, não é pecado, pode, não pode, né? Se você fizer isso, você vai para o inferno, às vezes abordagens desse tipo. Isso aqui é um extremo que, a meu ver, não deve ser adotado de maneira nenhuma. Mas também há o outro extremo, que é o modo permissivo, que aí seria justamente o oposto da primeira abordagem. No modo permissivo, como o próprio nome já sugere, tudo pode, né? Não há problema nenhum. Daqui a pouco você começa também a relativizar a gravidade de determinados atos no campo da moral sexual, achando que isso também não tem nada de mais, que a igreja deve fazer vistas grossas para esse campo, que também o fiel deve viver esse campo de maneira privada, como se fosse algo que diz respeito somente a ela, e, portanto, que a igreja, como eu dizia agora há pouco, não tem autoridade nenhuma para inferir ou para intervir nesse campo. Dizem os sábios, os filósofos antigos, que a virtude está justamente no meio, nem um extremo, nem outro. Então, é muito importante no tocante à sexualidade humana a gente nem cair no modo, na forma de abordagem, no modo repressivo, legalista, proibitivo, nem também no modo permissivo, onde tudo pode, onde não tem problema nenhum. Nós vamos tentar encontrar um equilíbrio na abordagem dessa dimensão. Certo? Quando a gente fala de sexualidade humana, modo de viver a sexualidade humana, modo de compreendê-la, nós temos também que olhar um pouco para a história. Por exemplo, alguns, embora haja discordâncias nesse ponto, mas muitos dizem que há uma mudança radical na concepção da sexualidade humana antes da década de 60 e depois da década de 60, de 1960, portanto, século XX. O que acontece nesse período? A década de 60, especialmente, alguns situam mais exatamente em 1968, acontece o que nós conhecemos de revolução sexual. O que é isso? Foi uma mudança radical. Quando a gente fala de revolução, é uma mudança profunda que acontece em um determinado âmbito. Tem revolução científica, tem revolução econômica, tem revolução política e teve também a revolução sexual. Antes da revolução sexual, o que vigorava na sociedade, e obviamente a igreja também havia sido atingida por esse clima, segundo alguns historiadores e sociólogos, eles dizem que o que predominava era um clima de repressão sexual. Então, por exemplo, não se pode fazer sexo antes do casamento, não se pode controlar a gravidez, os métodos contraceptivos não eram permitidos, não se pode, o divórcio era algo realmente escandaloso para a sociedade, não se podia uma série de coisas. De modo que, com a Revolução Sexual, volto a dizer, alguns situam em 1968,
Alguns historiadores dizem que não houve essa mudança toda, como alguns sugerem que houve, mas enfim, pelo menos o senso é de que realmente aconteceu uma mudança, uma transformação fundamental na sociedade. O que acontece então com a revolução sexual? Muita coisa que era mantida sobre repressão e sobre tabu, elas é como se estourassem e fosse impossível agora conter. Então, junto com a revolução sexual, vem, se antes o clima era de repressão, depois da revolução sexual, predomina em muitas esferas da sociedade um clima de permissividade sexual. Ou seja, tudo agora seria permitido e aquele tom de proibição e de repressão já não mais vigora. O sujeito é livre, inclusive, para, utilizando uma linguagem bem inadequada, né? Mas para fazer entender, o sujeito agora é livre para usar sua sexualidade como bem quisesse. Junto com a revolução sexual, vem a questão da legitimação do sexo antes do casamento, coisa que era praticamente inadmissível antes. Vem junto também o uso das pílulas anticoncepcionais, que também foi uma revolução, porque agora, a partir de então, a mulher pode ter controle no seu ciclo gestacional, né? Se quer engravidar, se não quer engravidar. Junto com a revolução sexual vem uma espécie de promoção da pornografia, naquela época ainda utilizando de meios como o cinema, a TV, um pouco mais adiante a questão de revistas pornográficas, que é algo que ainda vigora no mercado hoje em dia. Mas depois, com a revolução tecnológica, especialmente com o advento da internet, das redes sociais e tudo, a pornografia ela é potencializada ao extremo. Então, agora, qualquer pessoa, independentemente de idade, de classe social, a um clique pode ter acesso a qualquer tipo de conteúdo dessa natureza, sem nenhum tipo de impedimento, sem nenhum tipo de coerção social ou legal, jurídica, que impeça o sujeito de ter acesso a esse tipo de conteúdo. Alguns dizem também que com a revolução sexual aconteceu em alguns países, pelo menos, uma espécie de legitimação da pedofilia. Alguns países, inclusive, lutam pela legalização da pedofilia, que para a gente realmente é algo muito assustador, né? Você ter o respaldo, inclusive, jurídico, legal, de você, por exemplo, usar sexualmente de crianças e de adolescentes. No bojo da revolução sexual vem também, em alguns países pelo menos, a pedofilia, a legitimação da pedofilia. Alguns pleiteiam, inclusive, a legitimação do incesto, né, que seria relações sexuais entre parentes próximos, inclusive pais e filhos e tudo mais. Então, vem junto da revolução sexual, vem toda essa questão com a qual a igreja vai ter que lidar, porque era algo que estava acontecendo na sociedade como um todo, a igreja inserida dentro da sociedade não podia ficar aquém desse processo todo. E a igreja se deparou diante de um grande desafio. Como propor sua moral, especialmente sua moral sexual, diante de uma revolução como essa? De que maneira a igreja deveria se portar frente a todas as transformações que aconteceram? Porque também o cristão batizado e que participa do culto da igreja, dos sacramentos, que os cristãos que vão à missa, ao menos ao domingo, que leem a Bíblia, também eles foram atingidos minimamente pelos destroços da revolução sexual. Aquela geração que presenciou, especialmente as pessoas mais adultas, que estavam relativamente com suas consciências e sua personalidade formada, que presenciaram a revolução, foram afetados, mas mais ainda a preocupação da igreja se dirigia às novas gerações, a quem estava nascendo ou que estava na primeira infância, àquela altura do 1968, as consequências que também essas gerações iriam sofrer como resultado da revolução sexual. Então a igreja se viu diante de um grande desafio. Como abordar a questão da sexualidade humana diante de uma realidade como essa? Sendo que a revolução sexual aconteceu em 1968
E entre 62 e 65, portanto, na mesma década, alguns anos, poucos anos antes, aconteceu o que nós conhecemos como o maior evento da Igreja, o maior evento eclesial do século XX, que foi o Concílio Vaticano II. E dentro do Concílio Vaticano II, já aconteceu uma mudança de paradigma que foi fundamental para compreender o fenômeno da sexualidade humana. Muito provavelmente era o Espírito já preparando a igreja e se antecipando, inclusive, ao acontecimento da Revolução Sexual e já tentando introduzir a igreja numa nova concepção da sexualidade. E qual foi a mudança de paradigma fundamental que aconteceu durante o Concílio Vaticano II no tocante à sexualidade humana? Uma das mudanças substanciais foi sair de um modelo moralista ou biologicista, nós vamos explicar com clareza cada termo dele, para um modelo que nós chamamos de antropológico personalista. O que é isso? O que seria um modelo moralista biologicista? A sexualidade humana é compreendida somente no seu aspecto biológico genital. Praticamente o que vigorava dentro da própria igreja, embora também a gente tivesse até filósofos cristãos e até teólogos que tentaram desenvolver também uma teologia da sexualidade, mas querendo ou não, influenciado também por correntes filosóficas e tudo mais, predominava a concepção da sexualidade, quando eu falo de biologicista, a sexualidade restrita à dimensão genital, fisiológica ou física da sexualidade. De modo que quando se dizia sexualidade humana, rapidamente já se remetia à relação sexual propriamente dita. Ou, também nessa mesma linha, moralista, ou seja, sexualidade humana deve ser tratada sob a perspectiva do é pecado ou não é pecado. E, portanto, no tocante à sexualidade humana, o campo onde se deve tratar a questão é, sobretudo, o campo do confessionário, onde o fiel chega e diz, eu pequei ou não contra a castidade, e ali é absolvido pelo sacerdote. De modo que não se falava, por exemplo, sobre a possibilidade de se amadurecer, humanamente falando, no campo da sexualidade. Então, o que predominava era essa abordagem moralista e biologicista. É pecado ou não é pecado, e uma sexualidade restrita somente à dimensão genital, física, o que é apenas uma dimensão. No Concílio Vaticano II, volto a dizer, antecedendo inclusive a Revolução Sexual, talvez como um impulso do Espírito, já preparando a Igreja e a fé cristã para tudo que viria logo em seguida no ano 68, o Concílio adota um modelo de compreensão da sexualidade antropológico. O que significa isso? Ajudado também por estudos, por pesquisas e até por estudiosos que deram também apoio ao concílio, que assessoraram as discussões do concílio nesse campo, a igreja foi entendendo que a sexualidade ela possui uma dimensão humana, antropológica, que ela não pode ser tratada somente sob o viés moral, da moral. É pecado ou não é pecado? Me confesso e sou perdoado e pronto, resolvo todos os entraves e todas as dificuldades que porventura eu tenha nesse campo. O concílio entendeu que a sexualidade é uma realidade que envolve a pessoa toda, o ser humano todo, que é algo muito mais abrangente e que, portanto, ela deve ser encarada sob uma perspectiva antropológica, mais geral, mais global, mais integral, e não somente se fixar no seu aspecto moral ou biológico somente. Também influenciou muito o concílio na compreensão disso uma corrente chamada de personalismo, até hoje ainda vigora na forma da igreja abordar a sexualidade humana, na igreja católica, essa corrente. O que é isso? Também considerar o aspecto da pessoa, do sujeito que está envolvido naquela realidade. Um drama, uma ferida, um condicionamento, uma fragilidade. Nós temos seres humanos concretos por trás e a igreja também precisa levar em consideração esse aspecto. É um ser humano, é uma pessoa e que, portanto, deve ser tratada como tal. De maneira que
como nós veremos ao longo das nossas exposições, a sexualidade, ela deixa de limitar-se somente ao seu aspecto ético, moralista, e passa a ter uma dimensão humana, antropológica muito mais profunda, muito mais abrangente. Hoje em dia, por exemplo, isso é fruto de todo um caminho de amadurecimento da compreensão da igreja, quando diz assim, fragilidades ligadas à sexualidade humana. Hoje, uma das preocupações da igreja é, tudo bem, o fiel, ele deve trilhar um caminho de vida espiritual, de ascese, de treino também para o domínio de si. Sim, ele deve buscar a confissão, deve buscar a Eucaristia, mas também a sexualidade é algo tão abrangente que ele não pode lidar com as suas fragilidades nesse campo somente se remetendo a esses métodos, embora também eles sejam necessários. Porque a sexualidade também é uma realidade profundamente humana. E, portanto, o fiel ele tem que fazer um caminho também de crescimento, de amadurecimento, de evolução também como ser humano, especialmente na sua capacidade de amar, para poder também ordenar essas outras questões ligadas à sua sexualidade. Então, só para vocês entenderem, só para você entender nesse primeiro ensino, um pouco de que maneira a gente tem que abordar a sexualidade, quais são os riscos que nós corremos, né, frente à abordagem disso, as atitudes que devemos tomar, mas também é muito importante entender o que aconteceu antes e depois da década de 60 com a Revolução Sexual, mas também, graças a Deus, o Espírito se antecedeu, digamos assim, à Revolução, e já no Concílio Vaticano II a Igreja amplia e aprofunda sua sexualidade. É realmente uma mudança muito significativa na compreensão desse campo da vida humana. E a Igreja, obviamente, o ponto de partida dessa mudança de paradigma foi o Concílio Vaticano II, mas lembremos que a gente já se encaminha para os 60 anos do concílio, o encerramento do concílio, ano que vem, né, 2025. E de lá para cá, a igreja também já deu passos significativos. Alguns ainda são insatisfeitos, questionam, criticam o parecer da igreja em determinados pontos da ética sexual, mas de toda maneira é justo admitir que a igreja evoluiu muito e deu passos significativos nesse campo. E a nossa esperança é de que continue fazendo esse processo para bem servir a humanidade e para bem favorecer um crescimento também dos seus fiéis nesse campo, tá bom? Então, para esse primeiro ensino, é um pouco dessa colocação e de situar você diante dessa questão que iremos aprofundar nos ensinamentos seguintes. Para a gente concluir, vamos rezar mais uma vez, colocar tudo isso diante de nosso Senhor e agradecer mais uma vez por termos aprendido um pouco mais da nossa fé cristã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bendito seja, Senhor, por esse tempo. Bendito sejas por tudo aquilo que aprendemos nesses poucos minutos de ensino. Nós guardamos tudo isso no coração, como fazia a Virgem Maria. Nós queremos também crescer, amadurecer a nossa vivência cristã também nesse campo. Nós bendizemos por nos ter feito homens e mulheres constituídos de uma sexualidade e pela beleza que ela possui, desde que ela foi pensada por Ti, Senhor, e nos dada como um dom. Nós confiamos mais uma vez tudo que somos, tudo que temos e colocamos-nos em vossas mãos, Senhor, por meio das mãos da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Até o nosso próximo encontro. Sainte Marie,